encaixa aqui entre o corpo que está estranho e os anticorpos que você produz contra você mesmo, eles podem se depositar no seu corpo inteirinho e dando sinais, sintomas e doenças diferentes. Hoje a gente vai falar de dois tipos, que é o lúpus e a psoríase. Vamos ver, a gente produz anticorpos contra o que para dar essas duas doenças. E todas essas explicações do jogo de futebol de botão, essas tomadas aqui, tudo isso é para mostrar a desordem que acontece no nosso organismo. Imagine então quando essa doença aparece muito cedo na vida de alguém. Foi assim no caso da Daniele, ela descobriu que tinha lúpus com 25 anos. Imagina a dificuldade de chegar a um diagnóstico. Agora, vamos conhecer como é difícil a vida dela. Quem apresenta a Daniele para a gente é a Marina Araújo. O problema da Daniele atrapalha ela nas tarefas mais básicas do dia a dia, como carregar uma sacola de copos. Ela não consegue, se sente fraca. E uma pilha de louça? Esse movimento aqui, nem pensar. Ela passou 1 ano indo a médicos e nada de diagnóstico. Gente, a Daniele tem 30 anos e há 5 anos ela descobriu que é portadora do lúpus. Demorou para você descobrir? Quanto tempo você passou sem saber? 1 ano. 1 ano sem saber. 1 ano sem saber. O que você sentia nesse ano que você... Bom, começou sentindo dores nas juntas. Inchava, nas dobras do dedo principalmente. Principalmente porque onde eu estava trabalhando, então movimentava muito. Então onde inchava primeiro eram os dedos. Trabalhar com o quê? Etiquetando, colocando etiqueta na roupa. O que mais aparece no seu corpo? As manchas no rosto, né, formato de borboleta. Porque vai piorando. Se não cuidar da lúpus, ela vai piorando. A gente está vendo um pouquinho aqui que está roseado. Isso. Fica na formato de borboleta mesmo. E aí vai piorando, porque já ficou pior. Enquanto estava sem tratamento, a Daniele emagreceu muito. Chegou a pesar 45 quilos. Eu tive problema no pulmão, pressão e tive problema no rim, por causa do lúpus. A doença de Daniele impede também que ela pegue sol, vá à praia e até em casa. Nada de ambiente com luz forte. As limitações são tantas que afetaram a família toda. Essa é a Wendy, ela é filha da Daniele. Quando você tem, Wendy? 9. Você ajuda em casa? Ajuda. O que você faz aqui para ajudar a sua mãe? Eu arrumo minhas coisas. Quando ela sai, então quando ela tá fazendo outras coisas, eu passo pano no chão, varro, limpo as coisas com pano. Para ajudar em casa? É. Se tem alguma coisa que você queria que a sua mãe fizesse com você, mas ela não faz, não dá? Eu queria que ela ia brincar comigo. De quê? De bicicleta, de patins, patinete. Mas não dá? Não. Por enquanto não, né? Agora não dá, mas está aí uma motivação forte para a Daniele. Ela não se entrega e quer uma chance de se preparar. Só que tem uma dúvida. Eu queria saber qual esporte que eu posso praticar ou fazer um exercício em casa mesmo. E aí, doutora Maria Helena? Então, ela, na verdade, ela pode praticar o que ela gosta, quais são as formas de é o que ela gosta, esportes que não deixem muito cansada, esportes com menos impacto, e ela deve ter uma vida normal. Hoje, uma pessoa que tem lúpus pode e deve ter uma vida normal. Pode praticar esporte, pode brincar com a filha, fazer todas as atividades, desde que ela receba o diagnóstico correto e rapidamente. Quer dizer, a grande vantagem é determinar quais são as possíveis manifestações clínicas e fazer um diagnóstico rápido. E dentro desse diagnóstico, começar um tratamento adequado, rapidamente, e ter uma vida praticamente normal. Talvez o sol seja um problema, o cansaço seja um problema, mas se nós olharmos todas as outras possibilidades de doença, esses problemas podem ser vencidos sem grandes dificuldades. É isso aí. Isso que eu acho mais importante, né? Essas doenças autoimunes, o importante é a gente fazer o diagnóstico. Daí a importância de tudo que a gente vai falar aqui hoje, para as pessoas entenderem como que a gente pode precocemente fazer o diagnóstico. Porque fazendo o diagnóstico, gente, dá sim para ter uma vida muito, muito perto do normal. É só vocês
fazerem as coisas que têm que ser feitas e dá pra gente viver longamente normal. Dá pra brincar com a sua filha assim, dá, mas vamos fazer as coisas direitinho que dá. Vamos ver como, né? Vamos descobrir aqui. Tem mais uma pergunta aqui na internet, aliás, a primeira pergunta de hoje. Minha prima tem lúpus, é genético? André de Belo Horizonte está querendo saber? O lúpus tem um determinante genético, quer dizer, umas pessoas nascem com a predisposição de ter lúpus e para essas pessoas existem os fatores ambientais. Como já foi colocado aqui, a luz ultravioleta é um fator, o estresse é um fator, o hormônio é um fator, então existe uma combinação dos fatores genéticos com os fatores ambientais. E essa alteração que leva à formação dos anticorpos. Quem tem lúpus, por exemplo, o pai ou a mãe que tem lúpus, tem quanto mais de chance de ter também? Então, se a mãe tem lúpus, o lúpus, acho que nós vamos comentar, ele é mais frequente em mulheres. Se uma mulher tem lúpus, a chance de ela ter um filho com lúpus é da ordem de 10%, um pouco mais, um pouco menos que isso, especialmente se for mulher. Quer dizer, não é só porque a mãe tem que ela vai ter com certeza. Não, pelo contrário. Eu acho que a batalha toda é assim, eu tenho, é possível que o meu filho tenha, mas não é a possibilidade mais frequente. Tem uma frase interessante sobre isso, Mariana, genética não é uma condenação, né? É uma informação. É isso aí, é uma informação. E quem tem lúpus pode e deve ter filho, tranquilamente. Isso que é importante. Vamos fazer o nosso tradicional mergulho pelo corpo humano, doutora Ana, para entender um pouquinho mais sobre essa doença e sobre o que acontece quando a gente toma sol. A doutora Maria Helena falou da luz dos raios ultravioleta que fazem mal para a pele de quem tem lúpus. Então, quem tem lúpus deve mesmo evitar o sol. Por quê? Porque quando o sol bate assim na pele, vamos ver exatamente o que acontece. Então, a luz solar na pele, vamos enxergar a pele aqui, olha, o sol bateu na pele, imediatamente vai começar a fazer uma certa inflamação, obviamente, e essa luz ultravioleta vai induzir a produção desses anticorpos. Essas bolinhas azuis são os anticorpos que a gente produz. Esses anticorpos, principalmente aqui na região dos vasos, o que vai acontecer? Eles vão fazer um processo inflamatório, os vasos vão se inflamar, e aí, o que vai acontecer? A gente vai ver toda aquela lesão vermelha que a gente vê aqui na pele. Olha aqui, ó, tá vendo? E em decorrência, então, esses anticorpos contra a gente mesmo, o vaso inflama, e o vaso inflamado, a gente vai ver essa lesãozinha típica do lúpus, que é aqui na região do rosto, bem nessa região aqui, ó. Essa lesão que é típica, que é chamada de asa de borboleta. Asa de borboleta, exatamente. Então, porque ela parece uma asinha de borboleta exatamente aqui no rosto. Necessariamente quem tem lúpus tem isso ou não? Não. Uma parte das pessoas tem, mas não são todas. Exatamente. Isso é um dos sinais que chamam a atenção para o diagnóstico de lúpus, mas nem todas as pessoas que têm lúpus necessariamente têm esse sinal, tá? Por isso, Fê, isso é preciso ter muito cuidado com a questão do sol. É importante lembrar também que essa doença é uma inflamação dos vasos sanguíneos. Onde a gente tem os vasos sanguíneos? O corpo inteiro. Então, onde ela pode acontecer? Em todos os lugares, né? Mas o sol é muito importante tomar cuidado. Vamos explicar aqui, a gente viu o cuidado que a Daniele tem na casa dela, né? Porque ela não pode tomar nem o sol dentro de casa. É preciso ter esse cuidado. Então, as janelas precisam ficar sempre fechadas e o uso do protetor solar é uma constante na rotina, no dia a dia, doutora. Isso, quer dizer, quem tem a isso nós chamamos de fotossensibilidade. São as pessoas que têm sensibilidade à luz. Essas pessoas, quando acordam de manhã, têm que passar um filtro solar com fator de proteção alto no corpo inteiro. E aí elas têm a vida normal, saem à rua e tudo, mas é necessário uma proteção. Qual tipo de lâmpada aqui não é recomendada? A gente viu que a Daniela tem uma luz amarela, uma lâmpada amarela. Isso. As luzes que podem atrapalhar são as luzes brancas, as que têm radiação ultravioleta. Isso é muito comum em salas de aula, em alguns ambientes de cozinha, esse tipo de lâmpada. Então a orientação também é que essas lâmpadas sejam trocadas. A roupa deve ser uma roupa adequada para a temperatura e se a pessoa andar muito na luz solar, é interessante que ela consiga colocar uma manga, uma proteção, para que tenha um fator a mais, além do filtro, para protegê-la da luz solar. Também, né?
Vocês vão voltar para cá agora, a gente vai trocar de lugar. Só queria falar um pouquinho também, que a gente viu a história da Daniele, né? Vou mudar de câmera, atenção, fui para lá. A gente viu a história da Daniele, a gente agradece ela por ter compartilhado essa história com a gente, porque durante o ano todo, milhares de pessoas escreveram para a gente falando que tem lúpus e que tem dificuldade com essa doença. Então vou ler aqui algumas mensagens, tá? A Jaqueline, do Rio de Janeiro, disse que tem lúpus, a Claudiane, de São Gabriel de Pará, no Espírito Santo também, a Márcia, de São Paulo, a Vânia, de Muriaé, Minas Gerais, diz que o pai dela vive internado e que ela não aceita a doença, que tem muitas recaídas, o pai tem muitas recaídas por causa da doença, que ela não aceita. Tem gente também, a Suelen, por exemplo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, diz que tem lúpus nos rins há 8 anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os rins, Suelen, presta atenção aqui que a doutora Maria Helena vai explicar. E a Maria Aparecida de Ourinhos quer saber como é que é o tratamento. São algumas das milhares de mensagens que a gente recebeu e que a gente fica muito feliz em receber, a gente lê tudo, guarda aqui, no momento oportuno a gente tem a oportunidade, claro, de falar sobre essa doença. Então vamos lá, mais informações sobre o lúpus. Vamos ver aqui, porque é muito importante ter informação, como a Mariana disse, sobre essa doença, para descobrir os sintomas, já que é tão difícil em algum momento esse diagnóstico, né, doutor? Vamos ver aqui no telão quais seriam esses sintomas. As manchas avermelhadas seria um sintoma clássico? Então, a asa de borboleta é um dos sinais mais clássicos e característicos do lúpus. Então, o aparecimento, como já foi dito, deste vermelho com essa distribuição é característico, mas as manchas vermelhas podem aparecer em outros lugares da pele. E lembrar que o sol pode ser um desencadeante. Então é frequente as pessoas que vão à praia não sabem que tem lúpus e elas tomam sol e elas ficam com a pele machucada, fazendo até o contorno do maiô, do biquíni que ela está usando. Acha que queimou muito. Isso, acha que foi aquele dia exagerou, não teve proteção. Mas às vezes isso já é um sinal que essa pessoa tem uma fotossensibilidade e deve ser perguntado se é verdade. Além disso, a dor e inflamação nessas articulações aí que a gente está vendo. Então, a dor na articulação ela é muito importante. Nós vimos agora há pouco a história da dificuldade de mexer. Então, as articulações podem ser as grandes articulações, como o joelho, e podem ser as pequenas articulações. Mas é bom lembrar que esse tipo de comprometimento articular, que nós chamamos de artrite, ele responde muito bem ao tratamento com reversão completa do comprometimento na articulação. Doutora Maria Helena, qualquer pessoa que tem um pouquinho de dor nas articulações já deve ficar atenta à possibilidade de lúpus? O comprometimento das articulações é muito frequente. E vocês lembram que ele pode acontecer não só em doenças reumáticas, mas ele pode acontecer em doenças infecciosas, ele pode acontecer por trauma, tem várias razões. Mas é bom lembrar que quem tem um comprometimento articular que vem e vai, cíclico, talvez ela esteja sendo portadora de uma doença reumática e eventualmente o lúpus. Temos mais sintomas aqui, doutora? Claro. A questão dos rins, a Mari falou agora, é um órgão bastante afetado pelo lúpus. O rim é muito frequentemente afetado e ele é o órgão mais temido dentro do lúpus, porque quando existe um problema a longo prazo ou crônico, via de regra é porque o rim foi comprometido. Então, ele é o que deve ser tomado mais cuidado. Uma urina que está mais escura por um tempo prolongado, a presença de espuma na urina, então, isso é muito importante observar também. A gente já viu que uma urina saudável é aquela urina branca, clara, então é um sinal de hidratação perfeita no corpo. O que sai um pouco disso, urina muito amarela, já chegando a ficar escura, e agora também um sinal de atenção com a urina com muita espuma. É para tomar cuidado. Isso mesmo, ela significa que nós estamos perdendo proteína na urina. Não é exatamente um sinal de lúpus se tem espuma na urina. Não, nenhum deles. Vejam, o lúpus, como nós falamos aqui, nada do que foi apresentado, nem a sensibilidade ao sol é específico do lúpus. O diagnóstico é feito pela soma dessas características, o médico olhando e falando, olha, isso, associado a isso, lembra o diagnóstico de lúpus e vamos prosseguir a investigação. Mas são sinais de alerta muito importantes, sem dúvida. E o tratamento, hein? Tem gente querendo saber sobre ele no nosso auditório virtual. A Maria, de Capanema, no Pará. Tem como não engordar com o uso contínuo de corticoides? Primeiro, onde é que o corticoide entra nessa história? Então,
praticamente sempre o corticoide é a primeira opção de tratamento do lúpus. E hoje em dia nós temos muitos recursos para não engordar, que um grande problema, especialmente porque o lúpus compromete mais mulheres, é a aparência física, não é? E o corticoide, ele dá um aumento do apetite, ele incha. Então quem começa a usar corticoide deve fazer uma dieta especial que consiste em tirar o sal da dieta, fazer uma dieta hipocalórica, quer dizer, quando tiver fome, é comer legume, comer verdura, comer frutas, diminuir a quantidade de calorias. Fazendo isso, fazendo proteção, existe a grande possibilidade de não engordar ou engordar muito pouco e principalmente não inchar. Que inchar o rosto, que é uma das características do corticoide, para mulheres é muito triste. Porque tem gente que precisa tomar corticoide para sempre? Existe um número grande de pessoas que precisam usar corticoide a muito longo prazo. Às vezes, o para sempre é muito raro, mas e vale para quem tem comprometimento renal. Mas mesmo quem tem que usar corticoide a longo prazo, não é a mesma dose. À medida que a pessoa melhora, a dose do corticoide é diminuída, existe uma dose na qual esses efeitos não são mais importantes. Ô Mari, é só para lembrar também que tanto a doutora Ana quanto a doutora Maria Helena, todas as duas estavam conversando conosco com muito otimismo com relação ao tratamento contínuo dessa doença. A gente está falando que ela é desagradável, que é difícil, mas existe um otimismo muito grande de um tratamento e que a vida pode ser vivida de forma bem tranquila, né? Tranquila, é isso que eu acho que é a mensagem que a gente tem que colocar aqui. Tudo isso que a gente está colocando em relação ao diagnóstico são esses sinais de alerta. Não necessariamente você tem fotossensibilidade, você vai ter lúpus, você tem artrite, você tem lúpus, não. Mas esses sinais são sinais de alerta. Procure um médico. Quanto antes você procurar com esses sinais de alerta, você faz o diagnóstico. Feito o diagnóstico, gente, dá sim para ter uma vida com muita qualidade. Muita qualidade. Você tem que tomar corticoide? Tá bom. Mas vamos fazer uma alimentação e você não vai necessariamente engordar. Dá para fazer esporte? Dá, adequado às suas condições, mas dá. É isso, a vida tem que ter qualidade. Com essas doenças, dá pra gente ter qualidade. E daqui a pouquinho a gente vai falar da outra doença autoimune também do programa de hoje, que é a psoríase. Antes, vamos fazer contato com a Sandra Nemberg para saber o que acontece no Brasil e no mundo. Bom dia!